Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Santiago, sou aluno da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do curso de Pedagogia. Estou gravando esse vídeo como uma demanda aí do nosso projeto integrador. O que seria o nosso projeto integrador em primeiro momento, né? O projeto integrador ele faz com que nós apliquemos aí de uma forma prática todos os conteúdos, ou parte pelo menos dos conteúdos que nós absorvemos aí nas matérias que estudamos ao longo do curso de Pedagogia. Nesse semestre, nós fizemos o nosso projeto integrador focado com a seguinte temática: o brincar livre. Como estimular as crianças a brincarem livremente, com recursos limitados e com espaços reduzidos, né? Então é uma coisa bem complicada, porque assim, se você for verificar, é a situação que a maior parte das escolas enfrentam aí, né? Então assim, são espaços limitados, são recursos reduzidos, e você tem aí toda essa demanda do desenvolvimento da criança, né? É, Esse projeto tem um grande potencial para revelar tanto aos professores e às crianças quanto à equipe de gestão o poder do brincar na natureza e e os brinquedos não estruturados. Ou seja, a gente buscou aí com esse projeto fazer o desenvolvimento dessas crianças de uma forma não estruturada. O que seria? Não havia regras. As crianças elas tinham determinados materiais, né? Quais foram esses materiais, né? É, Garrafas PETs, caixas de alimentos vazios, alguns materiais modificados com alguns alimentos dentro, algumas texturas diferentes, alguns materiais eles tinham sido embalados. E como as crianças desenvolviam isso, como as crianças utilizavam isso, do jeito que elas quisessem. Ou seja, era para estimular realmente a criatividade, esse poder que a criança tem de inovar, de se desenvolver ali num ambiente diferenciado, né? Então, assim, o que a gente trabalhou aí através desses materiais e através dessa dinâmica não estruturada que a gente desenvolveu aí com as crianças? A noção espacial, o trabalho em grupo, a construção em grupo, construção e imaginação individual, transformação de itens recicláveis comuns em itens de brincadeiras, percepção de diferentes sons e tamanhos, né? Tudo isso pautado também aí na necessidade aí estabelecida pela BNCC. Então, tudo isso aí pautado na Base Nacional Comum Curricular, né? Onde a gente trabalhou aí toda a questão de traços, sons, cores, formas e também espaço, tempo, quantidade, as relações entre as crianças, as transformações. Essa dinâmica ela teve aí a duração de cerca de 2 horas, né? Onde o grupo interagiu, né? Fez as verificações, ouviu o que as crianças faziam, né? Então, assim, se vocês verificarem no nosso projeto escrito, tem lá todo o relato de como foi esse processo, a relação com as crianças, a utilização daqueles materiais no mundo lúdico delas, né? Então elas construíram castelos, elas brincaram, elas desenvolveram ali relações umas com as outras, ajudando ou não, né? Também foram observadas algumas necessidades, por exemplo, algumas crianças elas tinham muito medo de pedir, ou mesmo acho que uma das crianças ela conseguiu pegar apenas 2 materiais e ela não estava conseguindo é, utilizar o material, né, para fazer a formação, para desenvolver o que havia ali na mente dela. Então aí a gente pediu aí ao restante do grupo, alguém cedeu alguma coisa a mais. Então aí, ó, a criança parou de chorar, conseguiu desenvolver, conseguiu interagir, né, conseguiu realmente expressar aquilo que havia dentro da cabecinha dela. E fora isso, também tem a questão do ganho das relações, né, que essa criança desenvolveu aí ao longo do processo, né? A organização da turma. Os alunos foram levados a um espaço aberto, né? Deveriam ser pelo menos, mas no dia acabou não acontecendo de acordo com o planejamento, então seria ali no ambiente externo, mas foi um dia bem chuvoso, né? No dia dessa dinâmica, então eles acabaram sendo deixados dentro da sala, né? Então houve a união de duas turmas do pré-2, né? E essas turmas elas ficaram ali também por conta do mau tempo, houve um número reduzido de alunos, né? Então eles ficaram ali na sala de aula, mas livremente, claro, né? Houve apenas alguma ou quase nenhuma alteração, né? No projeto. Os professores eles explicaram, né, a questão da utilização do material, enquanto o nosso grupo acompanhava ali o processo, né? E posteriormente as crianças fizeram a utilização dos materiais,
Houve sim questionamento por parte dos docentes, né? Então, assim, vamos deixar as crianças livres para fazer o que elas quiserem, sem nenhuma organização, sem nenhuma estruturação, né? Porque isso realmente não acontece. Eu acho que também isso é um ponto interessante porque levanta aí a necessidade da preparação dos profissionais, a reciclagem desses profissionais, porque existe aí esse ponto, né, que, assim, eles não estimulam muito a criatividade no dia a dia, ou estimulam de outras formas, mas poderia, através das brincadeiras, estimular mais, né, então obtendo melhores resultados, né, fazendo com que as relações entre as crianças melhorassem, que o desenvolvimento fosse maior e etc. Tá? Que mais? A dinâmica foi aplicada na CEMEB, José dos Santos Novaes, né? O nome do diretor é João Carlos Carneiro, a vice-diretora Ana Paula, né? E assim, o período visitado foi o período matutino, né? A turma que nós trabalhamos, na verdade as turmas, né? Nós trabalhamos com duas turmas do pré-2. As professoras foram a professora Daisy e a professora Verusca, né? Que era temporária, né? A dinâmica foi aplicada para cerca de 31 alunos na turma da professora Daisy e 26 alunos na turma da professora Verusca, tá bom? Eu separei também alguns pontos assim da matéria, né, que nós utilizamos de fundamentos da educação ou mesmo de teorias, né? Vou citar aqui. Em Fundamentos da Educação Infantil, Sarmento nos diz que o brinquedo e a brincadeira estão ligados à cultura da criança e que através dessa junção as crianças exprimem a cultura social em que se inserem, mas fazem-se de modo distinto das culturas adultas. Ao mesmo tempo em que veiculam formas especificamente infantis de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo, ok? E também aí com já de teorias, né? Para os gestaltianos, teóricos e estudiosos da escola da Gestalt, os fenômenos psicológicos são como totalidades organizadas, indivisíveis, articuladas como configurações. Para eles, a apresentação ocorre por uma contínua organização e reorganização da experiência, ou seja, vinculando aí com a experiência que a gente ofereceu aí às crianças, que na hora certa são lembradas por meio de insights e o professor atua como mediador e o aluno é totalmente ativo. O ensino deve ser orientado em função do agir, sentir e pensar dos alunos. Ou seja, a partir do momento que você oferece materiais básicos, né? Por exemplo, nós oferecemos aí materiais recicláveis, nós não demos instruções, as crianças elas construíram as mais diversas coisas. Eu acho que teve uma criança até que construiu um laboratório científico, né? E ela era a cientista, né? E sem nenhuma intercessão, sem nenhuma ação do grupo dizendo faça isso ou faça aquilo. A criança simplesmente desenvolveu isso, né? E começou a exercitar. Foi muito interessante, né? E assim, naturalmente elas colocam em prática tudo aquilo que já tem na cabecinha delas. Elas conseguem trazer aqueles materiais e colocar aquilo dentro do mundo lúdico delas e expressar, né, aquilo. Né? Acho que em uma das nossas primeiras visitas, né, a gente foi ali verificar, né, junto à escola, né, fazer o processo de observação, a turma. Havia uns tatames no chão, né, uns materiais, né, e elas construíram uma casa, né, elas estavam brincando livremente, naturalmente, dessa vez, enquanto a professora fazia um processo de avaliação individual. E elas começaram a construir uma casa, né, uma das pessoas do grupo foi lá, ajudou elas a subirem o material, né, e todas elas entraram dentro da casinha, todas elas brincaram juntas, né, todas elas... Então, tudo isso é muito interessante, né? Eu acho que tudo isso traz aí a importância do brincar livre e como isso deve ser empregado aí na educação, né, infantil, tá bom? Bom, muito obrigado. Esse é o fechamento do nosso vídeo. Vou colocar aqui algumas fotos ao finalizar das ações que a gente desenvolveu ali com as crianças, dos materiais.